Amadinhos, todos sejam muito bem-vindos. Eu vou falar hoje com você sobre autorresponsabilidade, conforme prometido. Nós não conseguimos gravar naquele primeiro momento e agora eu estou gravando especialmente para vocês. Vocês já receberam o conteúdo aí. Eu vou dar só uma repaginada aqui no que eu já falei, para que vocês também tenham esse registro. Isso é muito importante para que vocês consigam, né, acessar mais de uma vez, quando necessário for, para que vocês afiem o machado. Vocês já sabem, né, nosso segundo encontro, vocês já entenderam que afiar o machado é um processo constante para quando eu estou numa posição de liderança. Então é muito fundamental que eu tenha o mínimo de humildade para entender que faz parte do meu processo de desenvolvimento. Isso se eu viso o meu crescimento em qualquer área, em qualquer circunstância da minha vida, né? Faz parte do meu processo de crescimento. A humildade necessária de reconhecer que eu preciso me empoderar, isso quer dizer buscar ferramentas e a partir daí eu usar essas ferramentas para que eu tenha, de forma proativa, uma autorresponsabilidade e melhor assertividade da minha equipe e do meu processo de gestão. Então, é muito necessário esse processo de autoconsciência. Tá? E quando eu falo sempre de autoconsciência, eu vou explicar mais para frente para você sobre o nosso tripé da autorresponsabilidade. Mas, rapidamente aqui também, para não ser muito prolixo, vocês já viram eu falar sobre esse tema, eu estou aqui só para fazer o nosso combinado de deixar o material gravado, né? Sempre lembrando, vocês têm acesso ao grupo e vocês podem, se necessário for, perguntar qualquer coisa que seja ali, que nós estamos ali para responder, tá bem? Então, usem desse ferramental que a empresa disponibiliza, porque não é em todo lugar. É um negócio que é realmente voltado para o crescimento. Então, se nós tínhamos um padrão que antes operava de uma forma, hoje nós estamos reconstruindo este padrão, focado, né, em entregar resultado, e para isso a gente precisa melhorar as ferramentas. E a principal ferramenta são as pessoas. Então, peço que vocês, com muita humildade no coração, escolham assistir esse vídeo com a vontade de aprender. E claro, se alguma coisa não ficou claro, vocês podem nos procurar aí no grupo, que a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida. Perfeito, pessoal? Eu sempre começo, vocês viram no lateral, eu sempre começo com autorresponsabilidade, trazendo como se fosse um superpoder, né? Então a autorresponsabilidade, ela não é para qualquer um. A autorresponsabilidade, ela é para as pessoas que entendem que podem fazer mais, melhor, mais rápido e conseguem também otimizar dentro de si os resultados, que podem não ser necessariamente somente positivos, né? Conseguem otimizar dentro de si as críticas que podem surgir desse processo de gestão interior, que é o processo de autorresponsabilidade. Então eu sempre gosto de dizer que tudo na nossa vida a gente tem que entender para gerir. E gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, e principalmente quando a gente está falando de ferramental de soft skills, né? Essas soft skills, elas vêm de um termo que normalmente a gente chama as habilidades que são psicocomportamentais, né? Então são aquelas habilidades que tu não aprende na faculdade. As habilidades que a gente aprende na faculdade são as habilidades técnicas, as habilidades de formação, a gente costuma chamar de hard skill. E as soft skills, elas são de serem soft porque tem aquela questão de sofisticação. Tá? Serem mais depuradas, são coisas mais sensíveis que a gente tem que, a gente normalmente desenvolve, ou já tem ela inata, né? Mas a gente normalmente se desenvolve a partir do autoconhecimento. Tudo que eu desenvolvo a partir do autoconhecimento, e aí tá a autorresponsabilidade também, eu desenvolvo como soft skill. Tá? Dificilmente eu encontro um curso de graduação que vai ensinar autorresponsabilidade, um curso de graduação que vai ensinar especificamente empatia, né? Ou sei lá, gestão de conflitos através de psicologia positiva tipo, sem ser algo que seja específico, é isso que eu quero dizer, tá? Então, comumente a soft skill ela é trabalhada a partir do momento que eu olho para dentro. Então, esse processo é justamente voltado para que vocês possam absorver a maior gama de conhecimento possível e olharem onde vocês conseguem melhorar já de imediato ou de repente a médio e longo prazo na vida de vocês. Então é um processo que a gente está visando aí a médio e longo prazo o desenvolvimento das equipes. Perfeito? Como é que funciona a questão de autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade eu sempre digo que é uma capacidade que a gente tem de reconhecer o nosso potencial para que a gente consiga, através das nossas ações, das nossas decisões, dos nossos comportamentos, a gente assumir riscos. A autorresponsabilidade, quer dizer que eu vou me expor? Não. A autorresponsabilidade quer dizer que quando eu me somo com a proatividade, eu consigo fazer com que eu tenha o mínimo de discernimento para saber onde que eu posso ter errado e onde que eu poderia estar fazendo melhor. Então não é sobre, né, eu gosto muito de falar isso, né? A autorresponsabilidade ela não vai ser sobre transferir responsabilidade.
Então, porque foi o fulano que fez. Não, não vai ser isso. Né? Ou então a culpa, foi o fulano que quis inventar, ele estava lá na linha, ele pensou em fazer assim, ele quis trocar o molde, ele disse que dava para fazer, e aí tu transfere a culpa. Né? Ou então tu começa a oprimir e cobrar demais aquele cara que está se destacando, que está querendo fazer pela equipe. Tá? Então isso não é nada saudável. Então aquela questão de julgar rendimento alheio. Foi inovar, foi inventar de fazer de inventar de fazer isso, olha aí o que deu. Atrasamos um dia de produção, perdemos a peça, não sei o quê. Então, não é sobre isso, é sobre eu acolher aquele indivíduo que tem essa autorresponsabilidade e se não tem, eu ajudar ele a desenvolver ela. Né? E eu explico isso um pouco mais pra frente, né? Então, tipo assim, a autorresponsabilidade não tem nada a ver com evitar tomar decisões. Se tu tá numa posição de liderança e não tá tomando decisões, tu não tá sendo líder, tu tá aí enchendo linguiça. Tá? Então, a autorresponsabilidade não é e nunca vai ser sobre, tipo, arrumar problema pra cabeça. Vou arrumar problema pra cabeça, vou inventar de fazer tal coisa lá pra ajudar e... Não, não é isso. É sobre tu olhando as tuas faculdades, as tuas habilidades e se tu queres te desafiar para crescer e mostrar melhores resultados, né, tu usa da autorresponsabilidade para fazer mais, melhor, mais rápido, né, mais e melhor, não é mais melhor, mais e melhor, mais rápido, com mais eficácia e principalmente tu consegue levar isso para tua equipe. Então, quando tu parte desse pressuposto aí que tu és autorresponsável, tu consegue orientar a tua equipe a partir dessa visão. O fulano vai olhar e vai dizer, o Bruno foi lá e fez tal coisa. Nossa, mas isso aí dá bom, o Bruno foi lá e instigou isso. Não, o Bruno disse que eu posso inovar, ele me trouxe o meu escopo e aí do meu escopo eu vejo o que eu consigo fazer, ou de que forma, ou recebi assim no treinamento, mas eu vi que essa forma eu posso fazer diferente, vou lá, chamo meu líder, meu supervisor, mostro para ele como é que eu estou fazendo, mostro que está dentro dos padrões de qualidade e segurança, aí eu posso até melhorar para toda a minha equipe essa circunstância aí, porque eu faço de tal maneira que realmente está otimizando o processo interno. Então, é sobre a gente fazer, não é nunca sobre fazer mais que as nossas forças, tá? É sobre a gente entender o papel que a gente tem e protagonizar. Perfeito? Como é que funciona isso? A autorresponsabilidade, ela depende muito do que a gente tem, que a gente chama de universo interno. Quais são as ferramentas que eu tenho dentro de mim? Porque é muito bonito o cara se dizer que é autorresponsável ou proativo e começar a fazer, meter os pés pelas mãos, ser uma pessoa hostil, primitiva, birrenta, ser aquela pessoa que tranca processo, aquela pessoa que além de transferir culpa, ela percebe que algo vai estourar na linha de produção, ela deixa estourar primeiro para depois ela tomar um partido. Então isso não tem eficácia nenhuma. Isso não entrega resultado bom para a empresa, porque ela deixa estourar para se mostrar útil, então tu não está liderando. O líder, ele serve para melhorar o aspecto geral de todo mundo. Se tu deixou alguém na tua linha de produção errar, a culpa é toda tua. Lembra? A liderança, ela vem para mostrar que tu pode mais, tá? Ela não é um privilégio. Então, se tu é uma pessoa muito acomodada ou muito na inércia, a liderança não é para ti. Por quê? Porque a liderança ela é amiga da zona de desconforto. Ela vai sempre te projetar para tu olhar para os problemas, buscar soluções, buscar inovações, buscar metodologias que tu possa trazer junto da tua equipe para otimizar os processos. Então, a autorresponsabilidade, ela comumente vem com um processo de cultura, beleza? Então, aí eu começo a instaurar processos de cultura que vão fazer com que eu tenha um meio de ambiente que seja mais produtivo, eu consiga reduzir conflitos e comunicação, e aquele apontar de dedos, a transferência, porque veio do outro setor assim, aí o outro, não, porque foi assim, porque não tinha um material na casa, não. O que aconteceu, o que eu posso fazer, como é que eu resolvo? E quando eu, quanto líder, eu tenho essa postura, eu consigo levar isso para os meus liderados. E aí eu acelero o processo de autogestão da equipe. Porque a equipe fica autogerenciável. Eles conseguem olhar onde é que está o ponto de incêndio, não vai esperar, peraí, eu vou ter que esperar o Bruno chegar aqui, porque daí o Bruno vai trazer uma solução. Não. Se ele tem a capacidade, ele está no escopo dele que ele pode fazer, ele vai lá e faz. Entende? Então eu consigo otimizar, eu consigo deixar o pessoal, toda a equipe mais proativa, com as metas, com os prazos, com a pontualidade no geral, né? E eu consigo facilitar demais, através da autorresponsabilidade, resolução de problemas, né? Tomada de decisão, resolução de problemas, isso é fundamental para a autorresponsabilidade. Uma coisa que eu costumo ver de comportamentos responsáveis e não responsáveis, ou melhor, autorresponsáveis e não autorresponsáveis, né? É que o cara que é autorresponsável, que assumiu, sei lá, Bruno, eu vou fazer isso, eu vou te entregar essa semana, tá? E o cara, sei lá, entregou 20% a menos do que ele tinha se proposto. Cara, o que tá acontecendo aí? Por que aconteceu? Tu inovou, tu quis dar um gás e realmente não conseguiu cumprir? É esse o meu papel de líder para chegar lá e ver o que está acontecendo. Porque do contrário, eu vou só meter pressão. Então é sobre olhar para os erros e não necessariamente, eu tenho que admitir que eu errei. Não é para fazer um flagelo. É para entender, sim,
Eu realmente tentei dar um passo maior que a perna, agora já aprendi, né, e estou disposto a fazer o que for necessário para ir melhorando aos poucos para que eu consiga. Então, nunca vai ser sobre vontade dele, é sobre eu aproveitar a oportunidade que eu tenho daquele meu liderado, daquele meu colaborador, de vontade que ele tem de crescer e eu aproveitar essa oportunidade de me somar nos processos internos. Então, já que ele quer fazer, dá espaço para o cara operar. Sabe? Vê qual é que é a questão de escopo, adapta daqui e estimula isso, né? Então, iniciativa para resolver problema, não vai esperar, tipo, que tu volte na linha de produção ou que tu tenhas que ir de novo lá ver o que tem que ser feito. Não, cara, ele já tem o escopo dele, ele sabe o que tem que fazer, como tem que fazer e para quando. Ah, deu um BO aqui, cara, ele vai resolver e vocês têm que estimular essa autonomia nele. O cara tem que ter essa noção, essa que eu chamo, né, que a super skill do líder, né? Ele tem que ter essa visão sistêmica, ele tem que entender de onde é que tá vindo, como é que eu vou fazer e para onde eu vou levar, tá? Então, a questão de a pessoa que tem um comportamento de autorresponsabilidade, é importante que vocês tenham isso em mente, assim, para vocês também conhecerem. Nossa, o fulano da minha equipe, ele é autorresponsável, ele está fazendo por onde, né? Então, a questão sobre admitir erros, a questão sobre tomar iniciativa para não esperar estourar para depois resolver o problema, não é. Ninguém quer mostrar ali o preciosismo técnico que tem, não, cara. O autorresponsável, ele vai lá e resolve porque resolve. Ele é profissional, lembra? Eu sempre bato nessa tecla. Vocês são profissionais. A partir do momento que passou o portão da empresa ali, cara, vocês são profissionais. Nada pode ser levado pro pessoal. Se levar pro pessoal, vocês estão sendo infantis. Estão infantilizando. E aí, criança não tem que estar trabalhando. Perfeito? Então, lembrem-se, a empresa tem só um único papel, que é contratar. Normalmente, quem faz a demissão é a própria pessoa. Perfeito? O que acontece então? O cara cumpre prazo, o cara tem honestidade intelectual, então ele não vai dizer que sabe um negócio que não soube, entendeu? Ele pode até assumir um certo risco para fazer, olha, primeira vez que eu vou fazer, não, já estudei sobre isso uma vez, mas não cheguei a botar em prática. Mas ele tem aquela postura de autorresponsabilidade que é muito positiva, que a gente chama, comumente a gente chama de proatividade, o cara que tá atinado, ele tá servindo. E é sobre isso, quando a gente passa o portão e entra para dentro da empresa, a gente está ali para servir através da minha profissão. O que está na carteira? Ah, sei lá, Bruno, eu já dei exemplo para vocês, né, da minha equipe que trocava chuveiros. Né, é bem sobre aquilo que eu falei para vocês. Os caras trocavam chuveiro, tinha um que estava desanimado lá e falou, mais um dia trocando chuveiro. Era um cara que tinha formação, estava dando uma oportunidade para ele, estava parado. E aí eu chamei ele e falei, né? Bom, só vou revisar para vocês, né? Falei para ele que ele não estava olhando para a forma que ele tinha de servir instalando chuveiros. Né? E aí eu trouxe exemplos de que ele estava ali instalando chuveiro para dar uma oportunidade para um pai e uma mãe que tiveram um dia corrido, tomar um banho relaxante, para uma pessoa que estava de repente num pós-operatório, tomar um banho relaxante, trocar seus curativos, né? Um homem e uma mulher que teve um dia estressante, descansar, tomar um banho relaxante. Né? Então eu estava trazendo tudo isso para a questão de bem-estar. E eles não estavam vendo isso, principalmente esse rapaz que reclamou. Né? Ele era, se eu não me engano, ele era contador e estava precisando de uma oportunidade. Eu disse, olha, eu tenho isso, sabe fazer? Né? Passamos o treinamento básico e ele começou a operar. Né? E eu estava sempre junto também, então... e o que acontece? Quando ele começou a perceber dessa forma, isso inevitavelmente começou a reverberar nos outros membros da equipe. Né? De que forma eu vou servir hoje? No início, fica aquela resistência, né? Como que eu estou servindo aqui, né? E aí que a gente percebe o nível de profissionalismo que tem a pessoa. A pessoa que ainda está indo para a empresa porque ela tem que pagar boleto, ela não se entendeu como profissional. E ela nunca vai desenvolver uma carreira e dificilmente ela vai crescer. Então, por isso que é importante a gente entender a questão de autorresponsabilidade, né? Assumir responsabilidade para completar a tarefa, para melhorar a sua qualidade, isso é autorresponsabilidade. O que não costuma ser autorresponsabilidade, porque não é autorresponsabilidade? Culpar os outros, como eu já falei, né? Transferir, de acordo com as circunstâncias, a responsabilidade, evitar tomar decisão, desconsiderar os prazos, a pontualidade, os compromissos, não é aquela pessoa que está sempre displicente, né? Ignorar feedback. Cara, já te falei que era para fazer assim. Poxa, cara, já te falei 2 vezes. Pô, é a terceira vez que eu tô vindo. Cara, não. Vai ter o escopo, vai ter a ficha de treinamento. Já passei pro Bruno, tá aqui teu escopo, tá aqui a tua ficha de treinamento, vou repassar contigo, assina aqui, tá, ele tô com a ficha de treinamento, então ele recebeu o treinamento. Ah, tu não tá fazendo, não fez uma vez, não conformidade. Aí eu vou lá e explico pro fulano. Aí eu, poxa, o Bruno não fez de novo, Bruno, vou lá, outra não conformidade. Na terceira, ou ele revisa o treinamento, ou ele dá oportunidade para outra pessoa trabalhar. É simples assim, pessoal, a gente trabalha com profissionais. Não é ONG, não é segurar todo mundo no colo, não é sobre isso. É sobre a gente começar a desenvolver da nossa base, esse setor que nós estamos, tá? A consciência de servir. Como que eu sirvo, sei lá, fazendo um cafezinho? Poxa, eu faço com que o pessoal, desde a operação até o pessoal do estratégico, tome um cafezinho, né? Que ele se sinta quase que na casa da avó tomando esse cafezinho aqui, para ele se sentir bem, para ele fazer boas negociações, para eles trabalharem bem, para eles receber bem um cliente novo. Para o pessoal que está lá na ponta, lá na expedição, se ela está com frio, vai tomar um cafezinho para aquecer.
sabe? É sobre entender se servir, que é o que normalmente as pessoas que não têm autorresponsabilidade e não estão se vendo como profissionais, mesmo que você servindo um cafezinho, elas acabam cometendo esses erros, né? Então, transferir responsabilidade, né? Ignorar a questão do feedback. Então, por isso que a gente já traz essa estruturação, né, do escopo, do treinamento e da forma de avaliação, porque daí eu consigo revisar treinamentos, eu consigo atualizar os meus liderados, né? Então, isso é muito importante. E já fica a dica aqui: levantem os seus escopos e os dos seus liderados. Chega em cada um deles, pergunta o que tu faz, como é que tu faz, para quando que tu faz, faz uma lista do que tu faz aqui, tá? Pega essa lista e vamos começar a padronizar isso, vamos ver onde é que eu posso melhorar essa equipe, né? Porque o meu objetivo quanto líder é eu fazer o melhor para os meus, e ponto, deu, acabou, tem que fazer o melhor para os meus, sabe? E o que eu normalmente vejo, principalmente, e claro, isso não é questão, eu sou líder, eu tô aqui na ponta, não, não é isso, tá? Eu vejo isso também em setores estratégicos, sei lá, o cara recém-assumido CEO, e ele fica fazendo uma gestão de sobrevivência, que eu chamo, né, que é só para tirar o dele da reta. Resumidamente é isso, tá? Alguns líderes também fazem isso, eles fazem só para tirar o seu da reta. E isso não é escopo de profissional. O profissional, ele tem um servir, e é este servir que vai fazer com que ele cresça inevitavelmente. Tá? E se a pessoa já tem essa... Eu não gosto desse termo porque ficou muito vulgarizado por causa do coaching, né? Mas se o pessoal tem esse mindset, se o pessoal tem essa forma de pensar, né, ele vai ter crescimento em qualquer área da vida dele. Ele é uma pessoa que ela não vai parar, não existe retenção de talentos que vai aprender uma pessoa que tem uma mente que cresce. Né? E inevitavelmente ela vai crescer dentro da empresa. Né? Então não tem como a pessoa que conhece os seus potenciais ou que quer se aprimorar e começa a fazer isso e começa a servir, não tem como ela não crescer. É um processo inevitável. Mas não é para qualquer um, é só para quem quer. Né? E eu não falo sobre quem quer e paga o preço, não é sobre isso. É porque se tu queres, não tem preço que tu vai pagar. Isso faz parte. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Eu quero botar o shape pro verão, eu quero emagrecer X quilos, eu quero aprender tal idioma. Cara, não tem preço que tu vai pagar. Só em vez de estar olhando o filme, tu vai estar estudando a tua língua nova que tu vai aprender. Ao invés de estar comendo um bolo, tu vai estar dando uma caminhada. Então não é pagar o preço. Eu escolhi aquilo que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. E é isso que profissionais e adultos fazem. O que precisa ser feito. Perfeito? Vamos avançando. Então o que acontece? Eu sempre trago autorresponsabilidade baseada em 3 pilares, tá? Então é muito fundamental para a gente desenvolver autorresponsabilidade que a gente tenha autoconhecimento. Porque eu também não posso chegar ali ontem na operação e hoje eu já quero assumir e protagonizar. Não, eu tenho que entender como está funcionando. E além disso, eu tenho que saber, eu dou conta de fazer o que está sendo proposto? Isso é um detalhe do autoconhecimento, né? Mas eu preciso ser uma pessoa que seja forte mental e emocionalmente. E aí o operacional, cara, inevitavelmente eu me trabalho, eu treino, eu tenho uma curva de aprendizado, toda empresa tem uma curva de aprendizado, toda função tem uma curva de aprendizado, né? Voltar lá o cara do cafezinho, o cara da limpeza, os caras, eles aprenderam tudo na mesma hora, então eles passaram por um processo que eles erraram, o cafezinho ficou frio, ficou quente, ficou amargo, ficou azedo, ficou não sei o que, sabe? Então ele foi aprendendo, foi se lapidando, e é isso todo mundo passa. E esse autoconhecimento que eu tenho que ter, eu não vou baixar a cabeça. Vamos embora. Vamos lá, vamos levantar, vamos fazer, vamos protagonizar. Preciso fazer o que precisa ser feito, né? Ou o que precisa ser feito, eu vou lá e faço, porque isso está no meu escopo. Não entendi, vou lá no meu líder, vou lá no meu supervisor, vou lá, sabe? Vou lá no RH, vou dar um jeito, vou perguntar como é que faz. Por quê? Porque eu sou autorresponsável, eu quero fazer uma boa entrega. E a entrega é o meu servir. Perfeito? Aí tem o segundo pilar, que é a proatividade. A proatividade é justamente aquilo que vai fazer aquele ímpeto, aquela impulsividade de fazer mais. Então, aquilo é inato em mim. Eu não consigo ver tudo por fazer e eu vou ficar aqui. Não é do meu setor. Não, cara, o que eu posso fazer? Como é que eu posso filmar? Fulano, vi que o fulano lá faltou, como é que eu posso fazer aqui para encaixar e ajudar nessa hora? Então, é sobre essa consciência que a gente está buscando quando a gente está falando sobre olhar para líderes e desenvolver essa autorresponsabilidade na nossa equipe, perfeito? E o terceiro pilar é o comprometimento. Não existe autorresponsabilidade sem autoconhecimento, sem proatividade, sem comprometimento. Isso quer dizer que tu é um profissional. Então, tem que te comprometer a fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. No caso, nós, enquanto líderes, nós precisamos, no mínimo, ter noção de quais são as capacidades individuais, quais são as capacidades coletivas, quem eu posso juntar com quem é que pode... Porque às vezes eu tenho muita infantilização na equipe e eu não posso estar trocando o pessoal da equipe. Eu não posso estar tirando todo mundo com essa equipe do zero, porque senão eu vou parar a produção, né? Então tem que ser realista. O que eu tenho aqui? Então esse aqui eu posso juntar com esse aqui eu não posso, esse aqui dá muita conversa, esse aqui não dá. Então tem que ter um panorama geral. Né? Eu sempre digo que para a questão de liderança a gente tem que, no mínimo, entender sobre o perfil dos nossos liderados. Se tu não entendes o teu enquanto líder, tu já pode pesquisar e entender sobre isso. Tá? Entender sobre o teu perfil, entender sobre as tuas formas natas e inatas de resolver problemas. Então, isso aqui é uma dificuldade para mim, eu não consigo falar em público. Então, tu já vai através desse autoconhecimento e através da proatividade, né, que tu tá buscando por aprender.
Então é sobre a consciência de entender assim, olha, eu posso fazer mais, eu tenho capacidade de fazer mais e eu quero fazer mais. Entende? Não é só a pessoa que vai se acomodar. E isso tu não vai, em nenhum momento tu vai te limitar com isso. Isso é só expansão, tá? E o comprometimento é fazer aquilo da melhor forma possível que tu puder fazer. Não é transferir, não é, julgar, não é se limitar por qualquer outra que seja desculpa. Tá bem? É sobre, bom, o que eu posso fazer? Bom, Bruno, não tinha nada pra fazer aqui. Cara, eu percebi que tinha uns lixos ali pra recolher, eu recolhi e tá. Pô, isso já é uma puta proatividade, cara. Então tu consegue olhar para o contexto geral e entender que as pessoas que querem fazer, que estão ali para servir, elas entendem que a empresa, o objetivo dela é gerar sustento para maior número de vidas. Tá? O que é isso? O maior número de colaboradores. Toda empresa tem o propósito de crescer. E é esse o princípio básico. Nós estamos aqui para prosperar e aumentar o nível de prosperidade, não só do nosso país, de tudo. E é isso que a gente fala do cara, que eu sempre pego esse exemplo, tá? Eu sempre trago lá do cara do cafezinho pro cara sei lá, pro CEO, pro presidente, cara, pros conselheiros. Sempre eu tenho que entender qual é o servir. Qual é o meu servir? Então, mas Bruno, o que tem a ver o cara da limpeza ou o cara da segurança? Poxa, são fundamentais. Eu estou dando condições para que a empresa fique apresentável, para que a empresa seja segura, para que os colegas trabalhem em harmonia, sabe? Para que eu tenha um ambiente saudável para o pessoal trabalhar, para desenvolver, para fechar contratos, para seguirem pagando por anos e anos o meu salário, tá? Para seguirem aumentando e melhorando a sua estrutura, como vocês estão fazendo agora, aumentando a sua estrutura, aumentando as suas capacidades internas de trabalhar as pessoas, para que eu também cresça aqui dentro. Entende? Então, é sempre pensar na questão sistêmica e olhar para o propósito maior que tem em tudo. Isso é assim, ó, autoconhecimento, proatividade, comprometimento, autorresponsabilidade. Batata. Perfeito, pessoal? Então, no material que eu forneci para vocês têm breves descrição do que seria a autorresponsabilidade, né, que envolve aquela reflexão honesta de o que eu posso e o que eu não posso, né, quais são as áreas que eu posso melhorar. Né, vou passar para vocês, na realidade já passei para vocês um questionário sobre isso, né, então tem vários pontos aí que vocês vão ver sobre comunicação, sobre questão de gestão de feedback, como que eu sou passando um feedback positivo, como que eu sou passando um feedback negativo, como que eu sou recebendo um feedback positivo, recebendo um feedback negativo, em várias questões, né, então os indivíduos têm capacidade de se compreender melhor, eles conseguem despontar nessa questão, né, não só de liderança, mas também, né, de autorresponsabilidade. Proatividade, cara, é a capacidade que eu tenho de antecipar as coisas, tá? Seja em questão de atividade, seja em questão de oportunidades, de problemas, de soluções, né, antes que solicitem ou antes que seja um cenário grave. Então, quando tu tem um líder que o cara é muito bom, o cara é muito político, está com todo mundo acata, né, ali as ordens, o que tem que ser feito ali, entende da gestão que está acontecendo, mas o cara, ele deixa estourar problema para mostrar que ele é eficaz. Então ele deixa estourar, pô, isso aí é a pior coisa que tem. Então o cara não tem proatividade, porque o papel dele era antever esse processo, antever esse problema. Mas ninguém viu o negócio esperado. Beleza, vamos aprender com isso e vamos entrar no protocolo de treinamento, como que eu lido com isso. Acabou. É esse o nosso papel, somos profissionais, a gente faz, tem que ser feito. Se acontecer algo que nunca tinha acontecido antes, como é que eu faço para agora avisar os próximos? Entende? Então, isso também está na liderança e na autorresponsabilidade. E a questão de comprometimento é sobre a gente olhar para a propensão que eu tenho de cumprir prazo, né? Ou os meus liderados, tá? Para manter qualidade do que está sendo feito, sem eu estar cobrando toda hora. Então, poxa, fulano foi lá, expliquei uma vez, o cara fez sempre assim, pô, que top. Pô, o fulano foi lá e fez e errou porque eu mandei a instrução errada. Eu falei pro cara fazer errado. Pô, fulano, eu quero pedir desculpa aqui. A equipe, junto à equipe. Pessoal, cometi um equívoco aqui, pedi pro fulano fazer tal coisa. Fulano acabou fazendo, né? Foi bom, porque ele fez exatamente como eu mandei. Percebi que ele tem muito comprometimento em seguir as ordens, mas realmente não foi a melhor coisa que eu tinha. Isso é muito importante da equipe ver que tu reconhece teu erro, que tu não tá tapando buraco, que tu não tá transferindo pro outro. O cara desenvolve muito mais respeito com a liderança assim, né? Então tu chega ali, explicou isso e... Da mesma forma, né, quero te parabenizar porque tu seguiu, foi comprometido com as ordens que eu te dei, né, realmente acabou sendo um tiro pela culatra aqui porque realmente não era o melhor processo, agora eu percebi, então nós vamos corrigir isso aqui, né, então pessoal, para mostrar para vocês todos aqui eu também erro, né, sou um ser humano e eu tô aqui para crescer, todos nós estamos aqui para crescer, então aquele processo nós fazíamos assim assado, nós vamos começar a fazer dessa forma. Acabou, levei a solução, o que precisava ser feito? Eu tinha um problema, precisava de uma solução, criei a solução, padronizei ela e vou passar isso nos próximos treinamentos para meus liderados. Então pessoal, tudo é autorresponsabilidade quando vocês param para ver. A pessoa que não tem resultado na vida dela é porque ela não está sendo autorresponsável. A pessoa que não sabe cultivar um relacionamento, a pessoa que não tem uma comunicação boa com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu ex-companheiro ou com a sua ex-companheira, com os filhos, com os pais.
No geral, cara, a pessoa que não tem assertividade, comunicação, ela não faz as coisas dar certo, ela não está sendo autorresponsável, porque ela deve estar terceirizando isso para alguém. Ou botando culpa no papai, na mamãe, botando culpa no cachorro do vizinho, botando culpa no barulho, botando culpa no estado, botando culpa no chefe, no líder. Não, tem alguma coisa aí. E aí que é importante ter o autoconhecimento. Porque é quando eu estou olhando para dentro de mim que eu sei o que eu preciso melhorar. E a partir do momento que eu me melhoro, eu inevitavelmente começo a puxar a minha equipe para essa melhora também. Perfeito, meus amados. Eu também falo sobre algumas ferramentas que nós temos para estimular a autorresponsabilidade na nossa equipe. Então, a gente, enquanto líder, eu sinto isso, assim, ó, eu digo isso que tem que ser obrigatório. Nós, enquanto liderança, nós temos que ter esse processo de fazer um diário, né, que eles chamam de journaling. E o que acontece? Esse é um diário de ação. Tá? Eu fazia isso na época que eu trabalhava com engenharia, que era o diário de obras que chamava. Tá? Tudo que acontecia todos os dias ali. Ah, chegou, não chegou material, pedi tal hora, não veio, ficou de entregar tal dia, não chegou, sabe? Teve tal reunião, tal cliente visitou, não visitou, sabe? Teve X avaliações aqui, aconteceu, entrou tal pessoa, recebeu treinamento, tudo isso ficava ali. O que eu acho legal de fazer isso? Tu pode fazer isso semanalmente, com os objetivos a grosso modo, tá? Eu fazia sempre no domingo, mas se, eu vou fazer domingo, não sei o que, tá, pode fazer sexta-tarde, que tu já deixa tudo certo para a próxima semana. O que eu costumava fazer no domingo? Porque normalmente no domingo eu já estava naquele ritmo de voltar para o operacional, então eu precisava, até para controle de ansiedade, eu precisava mais ou menos antever o que tinha que ser feito. Então aquilo me acalmava muito. Isso aqui é uma técnica também que a gente usa em protocolo de controle de ansiedade também, tá, pessoal? Então é pra gente criar um processo onde eu vou prever o que tem que ser feito no outro dia. Posso fazer todos os dias à noite ou depois do meu expediente, né? Ou no finalzinho dele, já tá tudo organizado aqui, tá, vou fazer o que eu vou fazer amanhã. Já deixo anotado para a equipe, já deixo todo mundo sinalizado, já boto no quadro lá que eu tenho na sala lá onde a gente opera, então já chega o fulano, já sabe o que tem que fazer, perfeito, tá? Mas eu tenho que botar o objetivo da semana, eu tenho que botar o que eu realizei naquela semana ou no dia, então pensem assim, ó, pensem semanalmente e anotem diariamente tudo que tem que ser feito. Tá? Então, na semana, a gente tem esse X de produção para ser feito. Eu tenho um objetivo diário de tanto, o que eu realizei em cada dia, quais foram os desafios, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente melhorou. Tá? Isso é o que eu errei, que eu aprendi, né? E os planos para melhorar constantemente. Então, eu já percebi que se eu fizer tal forma, ou se eu ir 2 vezes lá na linha, perceber como é que o pessoal tá. Então, se eu descer para a planta no meio da manhã, no meio da tarde, o pessoal fica mais assertivo porque eles estão tendo feedback mais contínuo. Poxa, eu vou fazer isso virar protocolo. Então o que vai estar no diário? Descer na planta 10 horas da manhã ou 4:30 da tarde, sei lá. Tá? Então isso é uma ferramenta que eu posso também levar para o meu pessoal. Então eu tendo o escopo deles, eu posso auxiliar eles a desenvolver. Ah, fulano, então tu tem um planejamento aqui que sei lá, vou dar um exemplo de um escritório que eu tive numa casa de coworking, que eles faziam assim. Era uma casa muito grande, tá? E tinha acho que 2 meninas que cuidavam de limpeza e tudo mais. E aí ela tinha todo um processo, tá? Que listava as zonas, tinha a planta da casa, assim, era uma baita casa, né? E tinha cores, e cada cor tinha um dia da semana onde elas passavam. Então tinha cores que era só pela manhã, tinha cores que era à tarde, tinha cores que era de manhã e de tarde. Então isso otimizava o processo, eu entregava pensa bem, a proprietária do espaço entregava para as lideradas dela, um manual de como fazer melhor, de forma mais eficaz a limpeza. Poxa, é isso que é liderar, cara, é isso que é entregar resultado. Então, e isso pode ser feito diariamente. Eu não passei lá de manhã porque, não passei lá de manhã porque estava tendo uma reunião, então não ia entrar naquela sala agora. Tá, e tu botou ali, porque daí chegou o líder, poxa, mas não tava limpo lá, o que será que aconteceu? O que tá pegando fulano? Não fui lá porque tava aqui, ó, tá no diário dele, ó, tava aqui, tinha uma reunião naquele momento. Perfeito, beleza, bola pra frente. Mas agora não foi por incompetência, agora não foi porque eu não soube fazer, agora não foi porque faltou treinamento, isso eu tenho que saber para eu corrigir junto à minha equipe, perfeito? A outra ferramenta, né, que também pega um pouco esse mapa que eu falei para vocês que tinha lá na casa que era grandona, no coworking, plano de ação, pessoal. A gente tem que ter algo que seja smart, né, algo que seja específico. Então eu tenho que ter ali, ó, exatamente o que tem que ser feito, tá? Tem que ser mensurável, então eu tenho que saber se eu estou a caminho daquela realização. Atingível, então, eu quero ser bilionário. Pô, bilionário não consigo em um ano. Em quantos anos eu consigo? Em 5, em 3, em 2, em 10, em 20, 50 anos? Tá? Então tem que ser algo que eu traga para o momento real. Então tem que ser algo específico. Eu estava dando o exemplo do shape, né, antes. Eu quero botar o shape. Perfeito, vamos botar o shape. Como é que eu faço botar o shape? Preciso cuidar da minha alimentação. Então, algo mensurável para fazer isso, eu tenho que ter... São 30 dias no mês, eu preciso de 22 treinos por mês. Poxa, eu preciso de quantos por semana? E aí eu já começo a trazer para a semana, já começo a trazer para o dia. Eu preciso
bater quantos quilos? Eu tô com 100, eu quero bater 70. Pô, 30 quilos até o final do ano é difícil. Então eu tenho que ter o autoconhecimento também para entender, cara, não, isso não é assim que se faz. Eu tenho que, sei lá, eu consigo bater 10 quilos. Tá? E eu vou seguir fazendo aquele processo. Porque ele tem que ser relevante para mim, tá? E ele tem que ter um horizonte temporal. Para quando que eu preciso fazer isso? Perfeito? Isso está tudo no material que eu disponibilizei para vocês. Outra ferramenta também é a questão de gestão de feedback contínuo, tá, pessoal? Então, eu posso estar continuamente, na realidade, eu devo estar continuamente em contato com a minha equipe, sabendo o que está pegando. Ô, fulano, tá tudo certo aí? Não, beleza? Tá precisando de algum suporte aí? Tem alguma coisa que querem me passar? O que tu percebeu dessa nova tag que nós estamos usando? E esse novo material aí? Poxa, isso eu posso levantar diariamente com a gurizada para ver como é que tá pegando. Né? Então, eu consigo identificar uma situação, né, e a partir dela eu consigo fortalecer e trazer clareza para os meus liderados, para que eles sejam mais assertivos no nosso processo. Perfeito? Então, assim, é muito importante. Tem um exercício para vocês fazerem aí no material. Eu acho muito válido que vocês façam, porque é sobre identificar a situação, sobre eu criar um processo de feedback. Né? Ali eu trouxe um exemplo de feedback, né, que seria o feedback sanduíche, onde a gente vai intercalando, né, observações positivas e observações que são pontos de melhoria. Então, por isso que chama sanduíche, né? Seria uma coisa positiva, uma negativa, uma coisa, uma negativa, para ir suavizando e eu passar a mensagem que eu quero passar. Claro que quando eu trabalho essa questão culturalmente de eu passei do portão, eu sou profissional, a pessoa não precisa de um feedback de sanduíche, a pessoa vai saber que está sendo tratada ali como um profissional que ela é. E se ela não entende isso, é porque ela está infantilizada. Não é nunca pessoal. Nada, depois que eu passei do portão da fábrica, da indústria, da organização, da corporação, seja lá o que vocês querem chamar, da empresa, nada vai ser pessoal. Só vai ser pessoal se eu tiver uma mentalidade mais frágil, uma mentalidade mais reativa e normalmente uma baixíssima autorresponsabilidade. Então, quando eu estou dentro da empresa, eu sou profissional. Aconteça o que estiver acontecendo aqui, eu sou profissional, eu resolvo como um profissional, como um adulto. Perfeito? Beleza, então eu tenho a questão de incentivos que eu posso fazer, tá? Para deixar com que a minha equipe tenha isso de forma consolidada na minha equipe. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Primeiro passo, né, que seria assim, definir de forma cristalina o que cada um tem que fazer. Bruno, eu tenho 4 na minha equipe, Bruno tem 40 na minha equipe, é a mesma forma. O que cada um tem que fazer? O que tem que fazer? Como tem que fazer? Para quando tem que fazer? No mínimo isso tem que ser. E essa pessoa tem que escutar isso de ti, tem que anotar que tu passou essa instrução para ela. Tá? Depois disso, eu tenho que criar a descrição das funções, se não tem. Então, eu pinto parede, tá? Mas como é que pinta parede? Então, vou criar essa descrição. Limpar bem a superfície, passar material desengordurante quando necessário. Posso, né, criar e montar toda a estrutura porque a pessoa tem um manual ali que isso pode ser levado para a qualidade e melhoria contínua da empresa. Se não tem isso, hora de olhar para isso. Então, boto metas e objetivos. Depois eu faço reuniões que podem ser semanais, podem ser no final do dia, pode ser um pouco antes do almoço, depende da função, depende da posição que tem a minha equipe dentro da empresa. Então é muito necessário que eu consiga trazer essa consciência de que eu estou junto com a equipe, eu posso reunir a equipe, né, pra gente trocar uma ideia, pra gente perceber o que está acontecendo. Não, toda quarta-feira então a gente pode fazer. Beleza, pode fazer, porque tu ainda tem a quarta, vamos supor, a gente faz quarta-feira das 11 ao meio-dia, a gente faz uma reunião para ver que é para alinhar e tal, não sei o quê. Beleza, porque eu tenho mais a quarta de tarde, tem metade da semana, vamos botar assim, né? Metade da semana ainda para resolver alguma coisa que não está resolvido, ou se eu vejo alguma coisa operacional, ou se algum colega estava com vergonha e começa a falar que estava pegando para si alguma coisa ali que estava acontecendo, eu consigo ajustar, reordenar a equipe ali, para reorganizar a equipe, para que eu consiga ter mais assertividade nos processos. Então, pessoal, no final do dia, sempre o que conta é resultado. Então, a autorresponsabilidade, ela é sobre resultado. Perfeito? Então, como é que eu faço isso para manter a equipe engajada? Definição, escopo claro, treinamento objetivo para aquilo que precisa ser feito, né? Liberar e autorizar a equipe a fazer isso, a criar um ambiente de confiança, um ambiente onde a gente consiga fortalecer esse comprometimento e essa vontade de crescer dentro da empresa. Então eu consigo fazer uma comunicação aberta, eu consigo ter empatia e respeito pelo meu liderado e pelo meu líder, eu consigo ter apoio e reconhecimento. Então o que acontece? Na questão que é fundamental para membros de equipe, a gente tem que deixar eles seguros. Então se eu quero que a pessoal inove, que o pessoal dê a cara a tapa, que o pessoal vá lá e faça, sabe? Eu preciso mostrar para eles que se eles fizerem, eles não vão ser rechaçados, eles não vão ser humilhados de passar pública,
né? Então eu tenho que mostrar, olha, fulano, é assim que funciona, nós estamos aqui para se ajudar, vocês podem ter autonomia para fazer, lembre-se das questões dos quesitos de segurança, vocês podem fazer tal coisa, se tu perceber, a colega tá, de repente, precisando de uma ajuda, pô, seja proativo, vai lá ver se tá, né, percebe o cara tá meio mal, pô, pergunta, dá um toque, de repente pede para lá falar comigo, vou lá, vou dar uma conversada, assumam também o papel que é fazer essa maternagem e paternagem dos nossos liderados, porque enquanto líderes nós também fazemos isso, perfeito? E aquela questão, demonstrar empatia. Sabe, sejam seres humanos, né? Demonstra empatia, respeita as perspectivas. O cara pensou ali, alinhou, não sei o quê. Pô, isso aqui é impraticável. Pô, cara, não, realmente não dá pra executar isso. Né? Por que não? Porque eu fui um pouco mais à frente nessa técnica aí, eu sei que é aí que vai. Mas muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, por ter trazido essa ideia. Vamos crescer, vamos alinhar isso juntos. Poxa, é fundamental, sabe? Apoio e reconhecimento. Por exemplo, olha, vamos fazer, beleza, deu certo, deu errado, como é que eu vou apoiar isso? Como é que eu vou transferir? Qual é aquele exemplo que eu estava dando para vocês, né? Não vou chegar punindo a pessoa. Se eu libero para crescimento, eu tenho que entender se foi um erro operacional, um erro técnico, um erro de uma questão de ordem que não ficou clara. Tá? E a partir daí a gente toma medidas cabíveis que sejam necessárias. Tá? Ah, foi um erro que tem a ver com a índole da pessoa, com os valores internos. Bom, então essa pessoa, a gente não precisa dela aqui dentro. Porque se a pessoa não tem valores alinhados com os nossos, da nossa equipe, do nosso, e isso é muito importante fazer em equipes, né? Vocês podem trabalhar com seus liderados, valores internos do grupo de vocês. Ah, o nosso é a confiança, é a lealdade, é a amizade, é a entrega de resultado, é planejamento. Vocês podem ter uma missão, uma visão e valores que sejam alinhados com a da empresa, né? Mas vocês podem ter do grupo de vocês. Então isso deixa muito mais aquele efeito manada, aquele efeito de alcaté mesmo, de estar todo mundo junto, sabe? Porque daí diminui a pontada de dedos. E a questão de reconhecimento é, pô, o cara foi lá e disse que quer fazer, fez, aconteceu, entregou o resultado. Vamos reconhecer isso. Como é que o meu departamento pode reconhecer isso? Ah, é por bonificação de horário, ganha uma folga, tem algumas equipes de venda que eu percebo que eles dão folga. Tá? Não estou aqui para julgar se é certo ou errado, mas se funciona para eles, beleza. Tá? Tem equipes que somam pontos e aí acho que era a cada semestre, eles sorteiam ali viagens. Né? Outros ganham kit de churrasco, ganham não sei o que, X quilos de carne para fazer um churrasquinho em casa com a família. Né? Então, tipo, tem metodologia que eu posso usar para fazer essa bonificação, esse reconhecimento. Né? Então, é muito importante isso, pessoal. Né? E a percepção de reconhecimento e recompensa, eu consigo trazer prêmios, oportunidades de crescimento. Daqui a pouco o cara tá batendo todas as metas sempre, o cara tá alcançando, tá crescendo, tá galgando espaço, que, pô, eu posso reconhecer ele. Eu posso botar ele na questão da engenharia, nós tínhamos tipo o mestre de obras, nós tínhamos o contramestre, que é o cara que se destacou muito, despontou, ele andou em todas as áreas, o cara sabe de tudo um pouco, pô, ele é o contramestre. Então, pô, às vezes o mestre não está disponível, pergunta pro contramestre, se o contramestre não souber, e agora eu procuro o mestre. Né? E aí, assim por diante, chega no engenheiro. Né? No técnico, depois do técnico chegaria no engenheiro. Né? Então, é muito importante olhar para a gente manter a nossa equipe autorresponsável, né? Eu ter, no mínimo, né, forma eficaz de reconhecimento e recompensa. Então, reconhecimento sempre público é muito importante. Tá? Recompensa tangível, que seja um negócio que seja, por exemplo, vale a pena o meu esforço. Então, pô, eu sei que, sei lá, vamos sortear entre os 3 primeiros aqui, ou não, o primeiro, o que mais rendeu, o que mais entregou, ganha X, o outro ganha 2X, o outro ganha 3X, sei lá, tá? Então tem que ser bem definido, tem que ser compatível com o esforço que a pessoa vai fazer. Porque daqui a pouco tá pedindo assim, a pessoa faz, sei lá, tem que fazer 10 peças por semana, eu vou pedir para ela fazer 50% a mais, e se ela bater essa meta durante essa semana, então tipo assim, ela já teria que ser em 8 horas de trabalho, ela faz 10 peças, para ela fazer 50% a mais, ela teria que trabalhar 12 horas de trabalho. Em 12 horas de trabalho, a gente sabe que isso não vai se encaixar em corpo nenhum, tá? Mas ela teria que ter 12 horas de trabalho diário para conseguir entregar a meta, então isso fica... E qual que vai ser a meta? A meta vai ser um panetone. Não, cara, tem que ser algo, né, que vocês também entreguem ali e percebam o esmero, né, e reconheçam isso, né, nessa recompensa. Não vai ser, vai ganhar um abraço, vai ganhar uma agenda. Não, pessoal, vamos montar um escopo adequado, vamos lembrar que nós somos uma boa empresa, nós estamos aqui para crescer em todos os aspectos, tá? E vamos estruturar. Bom, não posso dar mais do que X, cara, vamos trabalhar dentro disso. Não tenho ticket para fazer recompensas personalizadas, sei lá, uma camisa paizão do ano, torneiro mecânico do ano. Não precisa ser isso, cara. Tá? Como é que é? Segurança do ano, sei lá, o melhor cafezinho da empresa. Não precisa ser isso. Pode ser algo, cara, daqui a pouco tu pode ter questões que tu reconheça diariamente para evitar que tu tenhas que ser cumulativo. Então, no dia de hoje, o fulano lá destacou. Então, vai lá, ganha um bombom, ganha um abraço, ganha uma ola da turma, ganha
oportunidade de escolher onde é que vai ser o próximo jogo da empresa, cara, qualquer coisa pode ser uma bonificação. Eu sempre trago aquela coisa de trazer a bonificação por equipe, questões coletivas, então todo mundo está rendendo, beleza? E da equipe quem mais despontou. Então pega ali o primeiro, o segundo, o terceiro, os que mais despontaram e reconheça isso. Estou dando muito exemplo aqui, mas vocês têm que entender, o mínimo que vocês têm que entender é que vocês têm que adaptar isso para a realidade de vocês, para o setor de vocês, para a empresa de vocês, para o estado de vocês, onde quer que vocês estejam. Então adaptem isso porque vocês vão ter muitos resultados com isso. Tá? Isso é um sistema de recompensa que funciona demais. Falei para vocês no nosso ao vivo lá que nós tínhamos uma empresa que ela reconhecia, ela tinha um painel cheio de balões e aí a pessoa fazia lá, o negócio tinha que fazer lá em direção à meta, né, ou rendeu mais no dia, ela ia lá e estourava um desses balões que tinha no painel da empresa lá do setor ou na porta, se eu não me engano era no corredor, assim, era um corredor cheio de balões e cada balão tinha uma mensagenzinha dentro, podia ser desde um poeminha, um chocolate, alguma coisa, mas era tudo questões escritas, porque ninguém via, todo mundo via que tinha um papelzinho, alguns não tinham nada, tinha um papelzinho branco, e beleza, era isso, era sobre rolar uma roleta. Tá? Girava a roleta ali, no caso eles estouravam um balãozinho. Então o cara bateu o olho do dia, pô, vamos lá pro painel, vai lá, estoura o balão, pum. Ah, ganhou uma churrasqueira, ganhou uma faca de não sei o que, ganhou, sabe, algo que seja útil para a pessoa também. E principalmente que faça ela lembrar que tá valendo na casa dela, tá valendo o esforço que ela tá tendo para render. Então nem todos os balões tinham recompensa, né? A maioria, claro que tinha, tá? Mas assim, ó, vamos botar de 100 balões, bota 70 balões com recompensa, deixa os balões cheios ali, a recompensa vai ser um papelzinho escrito, e aí vai ter desde um bombonzinho, um abraço do grupo da equipe, não vai pagar o estacionamento, sei lá, alguma coisa, tá, pessoal? E vocês conseguem adaptar isso para a realidade. Entende? Então, vai ganhar uma bonificação por hora, vai ganhar uma bonificação na época das férias, conquistou, sei lá, de acordo com o rendimento, conquistou um dia que ele pode trabalhar meio turno. Né? Isso tem que ser visto de acordo com as questões internas de cada empresa. Tá? Porque tem empresas que vão achar, poxa, se o cara trabalha como vendedor, que é o que eu penso, tá? Meu viés. O cara trabalha como vendedor, o cara performa como vendedor, eu vou dar folga para ele? Teoricamente, se ele está performando é porque ele gosta. Então, eu posso também perguntar para a pessoa como é que a gente pode montar? Pessoal, vamos conversar aqui. A gente quer montar um sistema de recompensas aqui, pessoal, para reconhecer vocês. Esse sistema de recompensa é literalmente reconhecimento. Tá? É mostrar que, cara, tu tá rendendo, tu merece ser reconhecido. Como é que a gente pode ser? Então libera para que eu chegue, sei lá, terça-feira às 9, porque eu levo minha filha na escola e me atraso. Poxa, faz isso, o cara tá entregando, sabe? Então é muito personalizável. E lembre-se, estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Vamos crescer nisso junto. Perfeito, pessoal? Então, assim, ó, tudo isso que eu tô falando é muito lindo, vocês já sabem, né? É lindo de ver, mas para funcionar tem que pôr em prática. Então é responsabilidade tua, enquanto líder, botar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Ponto, acabou aí. Tá? Se tu não fizer, não vai ter resultado. É simples. E isso tem a ver com a tua autorresponsabilidade. A dica mais importante que eu dou para vocês é, cara, começa agora já. Bruno, mas é 4:30 da tarde. Cara, começa o teu diário. O que tu vai fazer amanhã? Tá? E aí depois você vai pra tua equipe. O que a equipe tem que fazer amanhã? Aí depois tu pode sentar com a gurizada e definir, ó, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz o cafezinho, o pessoal que troca o chuveiro, o que cada um faz, como é que eles podem se ajudar. Show! Matou a charada. Perfeito? Se vocês tiverem em qualquer nível de dúvida, vocês podem chamar no grupo. Eu tô aqui para responder vocês. Perfeito? Estou 100% à disposição, sempre disponível no grupo. Vocês vão chamar, não necessariamente eu vou responder a todo instante, mas eu sempre respondo todo mundo, normalmente, né, no final de cada turno. Então, no turno da manhã, por volta do meio-dia, eu respondo, e no final da tarde também. Maravilha, meus amadinhos. Por hoje era isso. Respirem fundo, voem alto. Tô com vocês, não abro. Qualquer dúvida é só chamar. Como eu gosto de dizer, ó, beijos de luz.